Fala galera, bem-vindos a mais um IDcast, o podcast da Associação Missionária Cristã ID. E hoje, um novo formato, diretamente das nossas casas. Estamos conosco aqui o Gabriel. Fala galera. A Sara. Oi! E o Davi. E aí, gente? E hoje estamos aqui para discutir e debater um pouco mais sobre uma retrospectiva do nosso ano no ID Jovem e falar como foi o ano do ID Jovem em 2021. Vamos lembrar de tudo que a gente passou, de tudo que o Senhor fez por nós, de tudo que aconteceu nesse ano. E eu chamei eles aqui para estar compartilhando com a gente um pouco mais de todas Ih, deu branco. Todos o quê? De todas as atuações. Isso. Todos os De trabalhos. Pode ser. De todas as atuações, todos os trabalhos de que a gente está fazendo, que a gente já fez e ainda vai fazer no ID Jovem. Então, para a gente começar, eu queria saber de vocês o primeiro contato com o ID Jovem. Por quê? Eu vou contar aqui uma historinha rápida pra galera de como que o ID Jovem nasceu. Pra quem não sabe, gente, o ID Jovem não tem nem um ano ainda. A gente nasceu praticamente em fevereiro, março de 2021. 31 de janeiro. Não, 31 de janeiro foi a nossa viagem para o Sertão. O Sertão. Isso, mas no Sertão a gente ainda era ID. Não tinha ID Jovem, na nossa camisa tá ID Missões. Ah, é verdade, verdade. É, eu lembrei disso hoje. É. Aí, a gente nasceu na volta do Sertão. Por exemplo, tudo começou quando a gente estava no Sertão com o ID, em 2020, novembro de 2020, a gente foi implantar o refúgio no Sertão. E lá tinha Flávia e Vanessa, que são pessoas que têm filhos, e falou assim, por que você não volta aqui pro Sertão, Matheus, com jovens? Eu falei, amém. Aí eu orei, o Senhor falou, vai, eu falei, vou. Eu falei, com que jovens? Não tinha jovens, entendeu? Aí eu fiquei nessa, beleza, eu vou pela fé. Até que, de repente, surgem os filhos da Vanessa, os amigos do filho da Vanessa, e a filha da Flávia, a Vitória, e também os amigos da filha da Flávia, ou da Flávia, né, da igreja dela, da DEP, que é o Gabriel, e por aí vai. E nisso, a gente viajou pro Sertão, em 9 pessoas, 9 jovens viajando pro Sertão, pro missionamento de Deus. Tipo assim, vai, e eu fui. Chegamos lá, foi super impactante, foi uma viagem maravilhosa, foi uma viagem de Deus, que a gente atuou muito nessa viagem. Foi algo incrível da parte de Deus pra gente. E a gente voltou pegando fogo. E nisso que a gente voltou pegando fogo, assim, meu Deus, não pode ser só uma viagem, tipo assim, eu vou e vou. A gente voltou com o direcionamento de Deus específico, falando assim, agora que você voltou, você tem que continuar. E aí, nasceu o ID Jovem. Tanto que quando a gente voltou, ainda era ID. Aí eu conversei com a galera, conversei com o Gabriel, falando, caramba, vamos ter uma marca nossa, vamos ter um braço do ID, que a gente pode chamar? ID Jovem. Mas a gente criou o ID Jovem com esse intuito. O legal foi o seguinte, no meu coração, o Senhor falou assim, eu não quero que você só faça viagem missionária. Eu não quero que você só atue indo e em viagens específicas 1, 2 vezes no ano, mas eu quero que você chame jovens a estar atuando no campo missionário na sua própria terra. Isso foi o Senhor colocou muito grande no meu coração e incomodava muito. E é nisso que também nasceu as missões urbanas. Mas as missões urbanas é o segundo passo do ID Jovem. O primeiro passo foi a viagem pro Sertão. Aí eu queria saber de vocês, como é que foi o primeiro contato com o ID Jovem? O Gabriel e depois a Sara. Gabriel, como é que foi o seu primeiro contato com o ID Jovem? Eu não conhecia nem o ID, né, na verdade. Mas eu lembro que meu primeiro contato com o ID, né, geral, foi quando teve uma live na sua casa, que teve um encontro missionário, né, com um casal da Jordânia, o Rafael e a Paula. Aí, nesse encontro, foi falado sobre os projetos da Jordânia, a gente conheceu esse casal, aí eu conheci a família do Matheus, conhecia o ID em si. E logo em seguida, isso foi em início de janeiro. E no final de janeiro teve a viagem missionária pro Sertão. A Flávia me falou, Gabriel, eu já tinha visto que a Flávia fazia parte da associação ID, mas eu vi assim, coisas rápidas. Instagram, eu vi coisa rápida no Instagram, não parei pra poder ver direitinho, não. Aí ela foi pro Sertão, né, como o Matheus já falou, pra implantação da Escola Refúgio, lá em Tabuleiro Grande, e eu fiquei vendo as coisas normais que ela tava postando. Quando ela voltou, ela veio com essa conversa que teria uma viagem só pra jovem, se eu me interessaria. Eu falei, eu me interesso. Aí, logo em seguida, quando o Matheus começou a bater esse martelo que ia ter mesmo, ela falou comigo, eu já falei com o Matheus, senti paz de que era realmente a hora para eu ir, e eu fui, e realmente foi incrível. O ID, pra mim, é um presente de 2021, não posso deixar de falar isso. Ai, que lindo! Meu Deus. Mas uma coisa engraçada é porque isso realmente aconteceu, eu não lembrava. Porque o Gabriel realmente veio aqui em casa numa encontro, live. né? Isso, no encontro missionário, que a gente fez uma live com o Rafael e com a Paula, missionários da Jordânia. Só que eu não lembrava disso, porque nesse dia eu tava tão ocupado com outras coisas que eu mal falei com ele, tá ligado? Tipo assim, oi, tchau. Verdade, gente.
A gente meio que desprezou o Gabriel no dia. Mas um fato engraçado é que eu não conhecia nenhum jovem quando chegou. Tipo assim, eu era o único ali que queria fazer a missão lá. Que não, eu fui o único que o senhor falou, vai, e eu fui. Eu abri espaço pra outros jovens, mas eu não conhecia ninguém. Não eram amigos meus. Os amigos meus chegados, minha igreja, ninguém foi gente tudo nova. E quando eu só conhecia a galera pelo WhatsApp e só vi eles no aeroporto a primeira vez. Isso é Essa eu não engraçado. sabia, não. Engraçado que tudo do ID é assim, né? Tudo é a primeira vez a gente se viu, sei lá, no aeroporto, numa reunião. Nunca tem um contato Online, antes. A primeira vez pro sertão foi tipo isso. Eu falei com eles numa reunião online, eu nem sei se a gente fez uma call na época. Não, acho que não chegou a fazer, não. Não tinha negócio de pandemia ainda, então a gente foi tipo, no WhatsApp e se encontramos no aeroporto. A única que eu conhecia de vista era a Vitória, que era filha da Flávia, mas eu não conhecia a Vitória, eu conhecia a Flávia. Cara, mas chegou no aeroporto, eu não conhecia ninguém. Chegou o Gleison, negão de 2 metros de altura, forte pra caralho, que falei, meu Deus, eu vou apanhar esse cara aqui que tá acontecendo. Aí de repente chegou o Gabriel, blogueiro pra caraca, eu falei, meu Deus, esse vai me dar trabalho. Que moleque nojento. Cara, diante de Deus, eu juro que eu paguei minha língua, mas eu pensei, nossa. Graças a Deus que você falou com a língua. Porque eu pensei, nossa, que droga, Deus, por que você me... Por que na minha vida, Deus? Cara, Deus faz essas coisas, né? E não, isso porque quando o Abd chegou, eu falei, meu Deus, mais um. O Abd Amistad perguntando, todo veio com aquela. Cara, ele veio, eu acho que eu não lembro, uma blusa amarela com calça de exército. Eu falei, caramba, quem é esse moleque? Do nada, sabe? Cara, muito engraçado. E eu não conhecia ninguém. Aí eu falei, pô, eu vou no mais seguro, vou no Fortão. Vou me aproximar do Fortão. E quem diria, né, que hoje o Gabriel, que tá muito mais próximo de mim, entendeu, do que todo mundo. E o cara que eu falei que, meu Deus, vai me dar trabalho, é o cara que mais me ajuda, tá comigo o tempo inteiro. Olha como Deus faz as coisas, hein? Deus. Então, gente, eu queria agora que a Sara falasse um pouco, porque aconteceu uma coisa muito engraçada. Bom, a Sara também não conhecia. Quem conhecia a Sara era o Pedro e o João, que são meus irmãos. Estudaram com ela e com a irmã dela. Aí, de repente, quando eu começo a divulgar a viagem pro sertão, eu acho que foi a Clara, certo, Sara, que entrou em contato comigo, foi você? Foi a Clara, foi a minha irmã. Foi a Clara. Clara. Isso aí. Isso, ela veio falar comigo, eu quero ir e tudo mais. E beleza, eu não conheci muito bem, como eu não conheci ninguém ainda, era a primeira vez que tava fazendo isso também, era tudo muito novo. Então eu falei, tipo assim, beleza, vambora e tudo mais. E acabou que ela não foi, entendeu? Aí no futuro, muito tempo depois, quem vem é a Sara. A Sara se envolve, a Sara participa e a Clara ficou pra trás, coitada. Clara, nós chamamos ainda a Clara. A gente ama, Clara, vem pro de jovem. Sempre tô chamando. Eu fico falando pra Clara que ela foi tipo uma porta, entendeu? Pra eu poder passar. Exatamente. Então conta pra gente, Sara, como é que foi essa experiência? Porque eu acho que você não queria antes, mas agora você quer, né? Conta pra gente. Na verdade, eu sempre quis, sempre não. Eu tinha o desejo do chamado missionário no meu coração, tinha o desejo de fazer missão e tudo mais. E, na verdade, eu comecei a ser negligente com relação a isso. Tipo, eu deixava pra lá, sabe? Jesus me chamava e eu falava, deixa pra Hoje não. depois. Deixa pra depois, não sei o quê. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu tive um sonho que eu nascia, crescia, ficava velha e ninguém nunca tinha me falado de Jesus. E aí Meu eu tinha Deus. morrido sem saber falar, sem saber de Jesus, sem saber do nome de Jesus. E aí quando eu acordei, Jesus falou comigo: "Eu te chamei pra ir, pra você pregar o evangelho". E aí eu falei: "Cara, é isso. Deus tá me chamando pra ir", mas eu tinha 16 anos, eu não sabia nada, apavorada e enfim, acabei sendo negligente, deixando pra lá. E aí, quando apareceu a viagem pro sertão, eu já acompanhava o Pedro antes, né? Porque o Pedro estudava comigo, como você falou. Eu já acompanhava o Pedro antes, a tia Cláudia é muito amiga da minha mãe. Então, eu já sabia das missões que vocês já tinham feito e tudo mais. E aí eu fiquei, cara, que legal, né? Queria ir e tal. Mas aí, quem acabou sendo incentivada mais por ir do que eu foi a minha irmã. Ela começou a mandar mensagem, querer saber e tudo Mas é mais. incentivada por alguém ou ela mesmo sentiu de querer ir? Eu acho que ela foi mais incentivada por mim. Acho que eu falei pra ela, vai e tal. Porque eu até queria, Você mas negou o eu, seu tipo assim, chamado, eu. mas... Exatamente. Eu acho que, tipo assim, eu queria, mas eu tava com medo. E aí eu botei ela pra ir, entendeu? E aí ela começou a pesquisar e tal, mas acabou que desistiu. E
aquilo me incomodou muito tempo, sabe? Eu fiquei pensando, cara, eu fui negligente. Depois que eu vi as fotos também, os vídeos que vocês faziam na internet, e sabe, as Foi mensagens de incrível, como foi aquele incrível. lugar. Exatamente, de como aquele lugar tinha sido impactado. E eu pensei, cara, eu queria tanto ter feito parte disso. E até hoje eu me arrependo. Mas Deus sabe de todas as coisas. E aí, e aí quando apareceu a Amazônia, Mas, Sara, por que a você não primeira foi coisa pro que eu vi. sertão? Hein? E eu acabei não indo por negligência. Ah, Ela era sem vergonha, falou, Deus, me esquece, tipo Jonas. Aí Exatamente. precisou vir alguém pra sacudir ela, não sei a história de vida dela, né? Mas alguma baleia apareceu Na na vida dela. verdade, tipo assim, pessoas falavam pra mim assim, ah, não vai agora. Ou então, ah, não tem condição. Ou, ah, tem isso, tem tal. Vários problemas, sabe, situações. E aí eu acabava deixando de lado. Mas o engraçado é que a Clara foi a primeira a entrar em contato comigo. Tipo assim, ela já É tá falando comigo há sério? muito tempo. Ela meio que, tipo assim, antes de eu divulgar alguma coisa, qualquer outra coisa, ela já fala assim, Matheus, qualquer coisa me avisa. Matheus, tô aqui, ó, tô aqui, sou a Clara, tudo bem? Que Falei, legal. beleza. E eu não sabia quem ela era, eu sabia que era amiga do Pedro João, mas não vi muito sério. E ela foi a primeira a se inscrever, tipo assim, eu vou. Eu falei, Deus, tem um jovem, já não vou sozinho pro sertão. A Clara foi a primeira a se inscrever pro sertão? Foi a primeira. Tipo, Ah, tá. ela já tinha contato comigo mais, porque até vocês adeptos se inscreveram mais perto da viagem, não foi tão cedo. Ela foi muito cedo. Antes eu tava fazendo ainda, como que eu vou dizer, o manual da viagem, fazendo tudo isso. Ela tava falando comigo já, eu vou. Nisso, Legal. faltando 3 meses pra viagem, vocês começaram a se inscrever. Nisso que, mas entre vocês escreverem e eu começar todo esse processo, ela falou, desisto. 3 meses da viagem, mais. E agora? O que eu vou fazer na minha vida? Entendeu? Tudo mais. Mas antes disso, ela era a única. Eu falei, caramba, só tem uma. E agora ela não vai mais. Ferrou. Eu achava isso. Mas falando É ainda sobre o engraçado como é sertão, que. fala. Ah, foi mal, pode falar. Não, termina sua linha de É raciocínio. engraçado como tudo é propósito de Deus, né? Tipo, agora, no momento eu não tinha entendido. Mas agora eu entendo. Que às vezes nem era pra. Não, tô falando que não era pra Clara ter ido, novamente, né? Logicamente. Ela, sim, é pra ela ir, é pra todo mundo Caraca, ir, gente. vacilona. Cristão missionário. Clara, vem, Clara. Só falta você, Clara. Clara, e aí? Quiser, né? Clara, vamos Mas querer? assim, foi como eu falei, ela foi uma porta aberta pra que eu tivesse interesse, entendeu? Amém. O primeiro interesse dela fez com que eu tivesse. Então, é sempre bom ter a sua família incentivando, né? Os seus irmãos lá falando, vai, faz e tal. Não, isso é verdade. Porque uma coisa é que eu sempre fui incentivado e sempre tive dentro desse meio. Não que o meio missionário seja um meio, mas, tipo assim, sabe? Realmente sempre sabia que existia essa missão, sabia que a missão não é algo específico, é algo mandamento do Senhor. Então sempre fui ensinado nisso. Então, quando no sertão a Flávia, a Vanessa, falaram assim: ah, traz os jovens pra cá, eu falei, beleza. Porque pra mim era tão normal, porque eu já vivia nisso, eu já tinha aprendido sobre isso, meus pais me incentivavam. Por isso é importante sempre você desde jovem tá nesse meio, entender que a missão é um mandamento do Senhor, que é um ID de Cristo, é para você fazer, não é algo que só alguns fazem, mas é você, é pregar o evangelho. Então quando falaram vai, eu falei, amém, eu vou. Eu orei, Senhor me dá direção e chegamos onde chegamos. Mas é isso. Exatamente. Então, Matheus, falando ainda sobre o sertão, eu já tinha participado de algumas outras missões. Eu fazia missões com a galera da Cru Campus, né? Muito ligado à faculdade. E foi a primeira vez que eu fui fazer realmente missões com jovens, mas com uma parada mais evangelística. E, cara, o sertão foi incrível. Nós visitamos Foi incrível. muitas cidades, nós fizemos evangelismo de impacto, porta em porta. A gente entregava kit de anti-covid com máscara, álcool em gel. A gente fez cestas de leitura com crianças. Gente, o sertão marcou muito a nossa vida. Porque foi Muito, onde nosso começou ministério. a parada, mas Deus deu muita graça pra gente ali naquele lugar. E a gente conquistou as cidades falando sobre Jesus e foi bênção demais. Porque a gente E fala através assim, do sertão também, desculpa, Matheus, complementando pode só o que o falar. Gabriel falou, através do sertão também, outras pessoas como eu que não foram conseguiram ver o que vocês fizeram lá. Eu também. Então, tipo, nossa, foi maravilhoso. Pra quem foi, deve ter sido uma experiência incrível, mas pra quem não foi, quem tava aqui vendo, conseguiu ver o agir de Deus naquele lugar. E, nossa, muito bom. Exatamente. E, cara, uma coisa é incrível. Porque, tipo assim,
Deus é incrível, porque não tem explicação. Porque é a primeira vez que a gente fez tudo. Eu sempre viajei em missão, mas eu nunca liderei uma missão como essa. Você tá entendendo que a gente passou 15 dias? Cara, eu falo isso não pra, tipo assim, a gente é bom, mas pra você ver como que o Senhor é grande e como o negócio foi surreal, porque a gente passou 15 dias no sertão. 9 pessoas que se conheceram no aeroporto. É claro que os missionários de lá a gente conhecia, já era parceiros nossos, Mãos para Nações, pastor Calênio, Ronildo, um beijo pra vocês. Mas 9 pessoas que se conheceram no aeroporto, passaram 15 dias no sertão. 15 dias, são 2 semanas. Uma semana inteira dentro da cidade de Tabuleiro e outra semana inteira fazendo um tour pela cidade. E, cara, foi bênção. Você tá entendendo que a gente se uniu de uma forma, depois de algumas broncas e conversas, a gente se uniu de uma forma que foi incrível, que Deus ia movendo e agindo, e a gente parecia que tava se conhecer há anos já, e de tão bom que foi a unidade e o servir em conjunto com aquela galera. Cara, A gente começou a ter foi muita incrível. afinidade, né? De trabalho, Muita. de se entender um com o outro, de conseguir fazer realmente o evangelismo. A gente fez ar livre. A gente conseguia realmente. A gente conseguiu realmente se entender ali de uma forma geral, como um corpo de Cristo mesmo, né? Cada um com a sua função e foi bênção demais. Exatamente. E pra mim foi um dos pontos de partida, melhores pontos de partida da minha vida. Porque, cara, foi a primeira viagem de jovem, foi o nascimento de jovem, foi um nascimento, sabe assim, maravilhoso, de Deus falando, fazendo, e, sabe, a gente voltou pegando fogo, e não foi tipo assim, meu Deus, é só uma viagem que acabou. A gente voltou, cara, querendo mais, e voltou incendiado pelo Senhor de querer fazer mais, de querer atuar mais. Isso é incrível. Foi, cara, pra mim, é um dos melhores viagens da minha vida. Fato, fato. Pra mim É engraçado também. que depois disso, e tudo do ID Jovem foi acontecendo de repente, né? Tipo, Sim, Deus foi Sim. direcionando o caminho e a gente foi fazendo. E foi realmente tudo de repente, mas que funcionou, porque Deus estava na frente. sim. E uma coisa que eu Isso é aprendo com o muito bom. Mateus é que realmente Deus abre as portas, né? A gente não precisa arrombar a porta, a gente não precisa ficar procurando porta. Ele mesmo abre. O sertão, Deus abriu a porta e a gente consegue ver hoje que ele tem feito, ele que faz, né? Nós só somos os instrumentos. Olha que legal, aproveitar na minha cabeceira, na minha escrivaninha aqui, ó, uma foto Eu tenho a da galera caneca da do Viagem do Sertão. sertão. Pega lá minha caneca do Tá sertão. vendo aqui, ó? Vou mostrar pra vocês Que agora legal. a minha caneca do Aqui. sertão. Equipe maravilhosa. Cara, viagem boa. Não que a equipe de hoje seja ruim, não que todo mundo de jovem seja, não. Mas é que, tipo assim, é um começo, é algo novo na nossa vida. Então, marcou muito a nossa vida. Muito Entendeu? mesmo. Tudo que a gente vive é marcante, é bom. Gente, a minha Aí, caneca do Gabriel. sertão. Que eu bebo café nela. A gente ganhou lá da galera do Mão Pras Nações. E foi Beijo pra benção galera demais. Cara, eu conheci o Willi Jovem, vocês estavam no meio da viagem no sertão, né? Isso, eu ia falar disso também, de você. Era da mesma escola da Vitória e tal, filha da Flávia. E aí eu sigo ela no Instagram e eu comecei a ver que ela estava fazendo um trabalho missionário. Eu me interessei, né? Porque eu também já tinha feito alguns trabalhos missionários antes, mas nunca foi algo constante para mim, sabe? Era sempre uma vezinha aqui, aí depois de muito tempo fazia, e eu sempre soube que eu seria um missionário de fato, né? E até porque desde pequeno a minha mãe e meu pai sempre falaram para mim que antes deles me conceberem, né, sempre oraram para que viesse um menino e que eles entregariam para Deus e que eu seria um missionário, que não seria deles, mas seria para Deus. Então eu sempre soube, só que tipo, nunca tinha tido uma direção assim clara de como seria, sabe? Um ponto de partida, um começo. E aí foi muita direção de Deus mesmo, não tem nem como explicar muito. Eu vi, né, pelo Instagram da Vitória, e comecei a seguir o Instagram do ID. A minha vontade, cara, era de pegar o avião e encontrar vocês lá no meio da missão, mas não tinha como, né? Eu também tive essa vontade aí. É. E aí eu comecei a seguir, comecei a acompanhar e só fiquei esperando, cara, quando que vai ter o próximo trabalho e tal. Aí depois eu consegui ir em Jardim Gramacho não, o outro, lá em Teresópolis. Foi muito Não, o bom primeiro também. foi Gramacho. Não Não, mas ele foi. não foi. Olha, Ah, tá. olha O que Davi ainda não tava interessante. em Gramacho. Cara, olha que interessante, isso é muito engraçado, porque quando a gente voltou do sertão, como eu falei, né, a gente voltou com o intuito de começar a fazer mais e começar missões urbanas. Nisso, a gente começou a fazer missões urbanas. Aí, cara, é engraçado que Deus faz, né? Cara, eu tô falando que é engraçado mesmo, porque olha só, olha isso, olha que bizarro. A gente chegou e eu não conheço muita gente ainda, então eu fiquei pensando assim, caramba, eu divulgo ou não divulgo? Eu abro ou não abro? Eu começo ou não começo? Eu fiquei nessa, Deus, abre a porta, Deus, me ajuda aqui. Aí eu, né,
meio novo ainda, hoje em dia eu não falo que eu sou bom, mas eu já entendo mais o direcionamento do Espírito Santo, falando tipo assim, espera, eu abro Rapidinho, as portas. Matheus. Só abrindo um parênteses. É muito engraçado tudo isso que a gente tá falando, porque não tem nenhum ano que tudo isso aconteceu. Então, a gente não fala tem. como se já tivesse passado uns 3, 4 anos, mas foi quase um mês retrasado. Exatamente. Isso que eu tô falando agora foi tipo assim, fevereiro, março. Foi em março, digamos assim. Em 2021. E é bizarro que 2021, desse ano, não acabou o ano ainda, 2021. E o engraçado é que eu orava, tipo assim, Senhor, me dá uma direção. Hoje eu já entendo melhor. O Senhor abre a porta, é fluido. Eu não preciso correr atrás. O Senhor vai mostrando onde Ele quer que eu vá. Até o Gabriel falou, a gente não se planeja. O Senhor vai mostrando pra gente, por exemplo, já tem 2022, primeiro semestre fechado. Ponto. É o Senhor que me deu. O segundo semestre de 2022 eu não tenho ainda. E nem pretendo ter até o Senhor falar. Então eu não procuro, o Senhor vai me trazendo. Isso é um fato. Mas eu ainda tava novo, tava com fogo queimando, eu falei assim, o que eu vou fazer? Então eu comecei a buscar na memória atuações que eu já tinha ido antes. Então eu comecei a puxar na memória lugares que eu tinha visitado. E um deles foi o... A Gingra Macho? Não, a Cristolândia. Aí... Isso. Aí o que aconteceu? Eu entrei lá na Cristolândia e falei assim, poxa, eu queria levar uns jovens aí, e eu queria atuar, eu sou de uma associação ID, eu tô com um grupo de jovens, a gente é ação missionária. Falei pra eles, informei quem a gente era, pra ir lá atuar, porque já tinha atuado na Cristolândia antes. Só que eu fiquei na dúvida, eu chamo ou não chamo a galera? Eu abro ou não abro no Instagram? Aí o que eu fiz? Eu fui no privado de cada um da viagem e fui chamando cada um. Eu não lembro se eu abri ou se eu não abri, alguma coisa assim, mas eu sei porque de algum jeito o Davi entrou em contato comigo. Ele chegou até mim. E eu fiquei meio desesperado, falei, caraca, é a primeira vez que alguém de fora entra em contato comigo, porque, tipo assim, nunca foi na viagem, não tava com a gente, não é da DEP, é um cara aleatório que eu não conheço, falei, e agora? Não, o Davi era conhecido como um amigo da Escola da Vitória. Quem é Davi? É um amigo que estudou lá na Escola da Vitória. Só isso. Isso é verdade. É engraçado as primeiras experiências que a gente tem um do outro, né? Uma coisa que eu nunca esqueço foi quando eu cheguei pra reunião que teve da Amazônia no começo do ano. Não conhecia ninguém. E aí o Gabriel virou pra mim, perguntou assim... Você é a Sara do Instagram, né? Aí eu fiquei, hã? Como assim eu sou a Sara do Instagram? Tipo, eu tô tão famosa assim. Aí que eu entendi que, tipo assim, eu já tinha entrado em contato com o ID antes de chegar na reunião e tal, e aí eu era a Sara do Instagram. Eu esqueci de falar isso, né? Porque depois do Sertão, eu e o Gabriel, a gente começou a trabalhar mais no ID Jovem, a gente formou, e eu e ele a gente cuida das redes sociais. Então todo mundo que entrava em contato com a gente, era eu e o Gabriel que aí eu sempre sabia, tipo assim, essa pessoa aqui chamou a gente no direct pra falar alguma coisa. Então, minha associação Exatamente. Da Sara era essa. E do Davi era amigo da Vitória da escola. Exatamente. E era muito estranho, porque, por exemplo, a gente marcou de ir no Cristolândia. Aí eu não criei grupo, eu era meio lesado a cabeça, não sabia fazer esses... Hoje eu já tenho toda a metodologia certinha pra fazer as coisas, mas antes não. Aí eu avisei no privado de cada um, no privado, ó, a Vitória aí, também Vitória, tá hora. Sei lá, tá hora. Eu falei com a galera. E eu falei com o Davi, é tal hora, tal lugar. E eu não conhecia o Davi, tipo assim, oi Davi, bom dia, tudo bem? Aqui é o Matheus, sabe, aquele negócio mais... Eu não conhecia ele, aí mandei. Formalzão. Aí, chegou, tipo assim, no dia anterior, 6 da tarde, me mandou um e-mail a Cristolândia. É Deus fechando a porta. Ó, cara, é bizarro. Oi, Matheus, tudo bem? Então, a gente vai ter que cancelar a sua ida pra Cristolândia porque alguém morreu aqui dos familiares, a gente tá em luto. Eu falei, pô, amém. Alguém morreu, eu respeito, deixa eu fechar a porta. Avisei todo mundo, menos o Davi. Eu esqueci de avisar o Davi. Aí, Davi, conta pra mim, Davi. Cara, eu acordei no dia seguinte desesperado, com várias ligações dele pra mim. Eu falei, meu Deus, o Davi! Eu nem conheço ele, começando o ministério, já começa com o pé errado. Davi, conta pra gente. Eu tava super animado, né? Tipo, meu Deus, que tristeza. Primeiro trabalho que ia fazer com o ID, né? Eu pensando, nossa, cara, vou conhecer pessoas do ID e tal. Fazer o primeiro trabalho com eles. Aí, não sei por que também, foi erro meu também, porque eu não mandei mensagem, tipo, pro Matheus um dia antes, tipo, vai ter mesmo? E aí? Tá confirmado? Não, mas o erro é meu, que isso, jovem? Faz isso não. Então, culpa é minha, pode botar. Aí, tipo, eu tinha falado com ele antes, né? Eu não lembro nem se eu tinha dado certeza, né, se eu ia ou não. Mas eu só fui, tipo, pra mim eu ia encontrar eles lá e ia acontecer normal. Aí toma, despertador 6 horas da manhã, né? Pra acordar pra ir. Aí peguei meu carro, fui e tal, cheguei lá em Madureira. Aí eu ligo pra Vitória. Eu chego lá e não tem ninguém, tá? Só que eu não cheguei primeiro lá na Cristolândia mesmo. Eu só tava em Madureira antes. Eu nem sabia onde era direito. Aí eu liguei pra Vitória. Ele foi até Madureira. Eu só fui, cara. Ele surgiu no Parque Madureira do nada. Tipo, é isso.
Aí Eu preciso ir. não tava achando ninguém e tal. Aí fui, só conheci a Vitória, né? Aí eu mandei mensagem pra Vitória. Vitória, você tá em Madureira? Só que ela tava acordada também. Aí ela, menino, Madureira? De que você tá falando? Não, não tô em Madureira não tem nada em Madureira não. Aí eu falei, ué. Aí ela me passou o contato do Pedro, do João e do Matheus. Eu falei, caraca, vou ter que ligar pra eles. Aí peguei, toma, liga pro João, nada. Liga pro Pedro, nada. Liga pro Matheus, nada Acordados não também. estavam, né? Com certeza, Eu tava sábado. dormindo. Eu tava dormindo, literalmente. Eu acordei tipo 11 da manhã, com várias ligações do Davi. Sim, sim. Aí, cara, eu só sei que eu fui procurando lá nas conversas, aí eu vi que era na Cristolândia. Aí eu fui até a Cristolândia, cheguei lá, aí tava lá o papelzinho, não teremos atividade no dia de hoje porque estamos de luto. Aí eu, meu Deus. Aí eu peguei e fui embora. Tinha um outro trabalho da minha igreja lá e aproveitei e já emendei também. Aí quando deu 11 horas da manhã, a ligação do Matheus. Desculpa, cara. Jovem, por favor, me perdoa. Cara, foi assim mesmo. Eu fiquei com muita vergonha. Eu não conhecia o Davi. Cara, eu nunca tinha visto o Davi pessoalmente. Entendeu? E ele tem, na foto de perfil, o maior cara de cara sério, sabe? Tipo assim, eu sou um cara mais sério. Eu falei, Nada a ver. ferrou, irmão. O cara sério, tá ligado? Provavelmente um presbiteriano da vida. O cara vai estar bolado comigo, cara. Porque se fosse eu pensei, eu estaria bolado. Acordar de sábado de manhã pra ir pra Madureira, eu estaria bolado. Não tem como, não tem como. Eu fiquei Verdade. muito preocupado, cara. Matheus, só Como é que o Davi tá aqui ainda, né? Meu Deus do céu. Exato. amor à obra. É porque- Se fosse outro. Fala, Gabriel. Só para ir por ordem cronológica, pra galera que tá ouvindo entender. Primeiro foi Sertão, aí logo em seguida a gente ia. Sertão foi janeiro / fevereiro. A gente voltou em fevereiro. Isso. Sertão. Aí logo em Então. seguida, março foi a Cristolândia, que a gente não foi. Exatamente. Aí o que aconteceu? Nessa Cristolândia que a gente não foi o que o Davi veio, que entrou em contato com a gente, que deu toda essa treta. Beleza. Aí Depois da abriu. Cristolândia, isso, abril até junho, a gente não teve nada. Foi tipo o Senhor tratando a gente, preparando a gente. Por quê? Olha que incrível. Antes de começar as missões urbanas, eu voltei com o desejo de começar a missão urbana. Eu queria muito começar a missão urbana, mas toda porta que eu tentava abrir, Deus fechava. Eu falava, não é agora. Mas nesse meio tempo, de repente, o Senhor abriu a porta pra Amazônia. Você tá entendendo que antes da gente começar a missão urbana, o Senhor já tinha preparado pra gente uma nova viagem missionária? Porque na linha cronológica, antes de Jardim Gramacho, a gente fez a nossa live do Sertão, e na live do Sertão a gente divulgou a Amazônia, antes da missão urbana começar. Foi. Isso. Isso aí. É bizarro. Aí, na live do Sertão pra Amazônia, que a gente colocou lá, e aí sim conheceu a Sara. Que a Sara pode falar, vamos seguir a cronológica então? Aí a Sara conta isso e depois a gente entra na missão urbana. Mas aí, Sara, como é que foi o seu primeiro contato com a gente? Porque ela apareceu lá em casa, aqui em casa, né? Eu tô em casa. Aí ela apareceu aqui em casa no dia da reunião da Amazônia e tipo, oi gente, não conheço ninguém, estou aqui, Matheus, sou a mas Sara. rapidinho. Antes da Amazônia teve coisa, né? Teve Não. nada antes de agosto? Não. Não, antes da Amazônia teve. Calma, Então. é porque aqui foi o começo da live. Porque foi a primeira reunião. As primeiras reuniões da Isso. Amazônia a gente fez lá no começo do tá, ano, foi. entendeu? Pra você ver como Deus foi totalmente, tipo assim, é meu tempo. Porque eu queria fazer muito missão urbana com a galera. Mas eu só fiz missão urbana depois de começar uma viagem pra Amazônia. Olha como é louco. Uhum. Depois da primeira reunião que a gente teve pra Amazônia. A Amazônia Exatamente, porque, a gente fez a primeira Pra quem reunião. Amazônia não foi em agosto, entendeu, Foi em agosto, pra quem não entendeu, a gente, né, tem uma preparação antes de a gente ir pra algum lugar fazer missão, né? A gente tem uma reunião pra saber como é que é e tudo mais. E a reunião da Amazônia, que ia ser a viagem, ia ser em agosto, Foi. a gente fez a reunião, a primeira reunião, acho que foi, não sei se foi março, Acho que foi em abril. abril. Não, maio ou junho. maio ou Não, junho, acho né? que foi em abril, Foi jovem. abril Foi uns 2 já? meses antes. Foi. A Isabela ela gosta de ser bem adiantada. Tá, Aí depois mas teve a mais gente 3 fez reuniões. A gente fez a nossa live falando sobre o sertão. E nessa live a gente falou sobre a Amazônia. Tenta Isso. lembrar quando foi. Foi em março? Em março a gente fez a nossa live pro Sertão e falando da Amazônia. Isso. De março a abril, a gente ficou na divulgação e fechamento da lista de quem vai pra Amazônia. Em abril foi a primeira reunião com aqueles que iam pra Amazônia. Foi fechado. Fechamos a lista, quem Só vai pra é. galera entender. Isso. Aí Isso nisso aí. a Sara caiu de paraquedas. Oi, gente, sou a Sara, amiga do Pedro, primeira vez aqui. Instagram. Isso. Porque, como eu tinha falado, né? Eu abri mão do sertão. E aí, depois de uns meses, eu falei pra Deus, não, Deus, agora tive meu momento com ele. Falei, agora, próxima viagem que aparecer, eu vou. Não interessa se eu tiver dinheiro, se eu não tiver. Aí, tipo, uns 2 dias depois apareceu a Amazônia. Eu falei, putz, eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Aí comecei aquelas coisas de negação de novo, mas aí Deus falou, não, você vai. Eu orei, você vai, pronto. Aí eu falei, tá bom, então eu vou. Aí entrei em contato com o Matheus, né?
Falei com ele, tudo mais, todo formal também. Eu sou a Sara, tudo bem? Eu Oi, sou amigo Matheus, do tudo Pedro. bem? Eu sou amiga do Pedro, né? Sou amiga Minha do mãe, Pedro. professora deles. Matheus, um nojo. Isso aí. Ai, mais uma querendo falar comigo. Ai. Não, gente, só abrindo um parênteses aqui. O Matheus é um nojento. O status dele era assim: para. não ouço áudio mais de um É, minuto e demora a mais de um responder há minuto. 3 dias. Quando eu vi o status dele, eu falei assim: gente, que esse menino faz da vida? Exatamente. Cara, eu vou aproveitar esse parênteses então e falar que esse status já me causou um problema, que é engraçado, porque, tipo assim, eu tenho preguiça de ouvir áudio. Eu tenho preguiça, eu tô preguiçoso. E eu faço isso de propósito, tipo assim, galera, eu demoro pra responder mesmo, às vezes eu esqueço, então meu status era esse. Não ouço áudio mais de um minuto, demora a responder de 6 dias úteis, entendeu? Então, se eu não responder, eu esqueci. Falei mesmo, tipo, dane-se. Só que era brincadeira. Era antes de eu virar líder de jovem, antes de ser missionário, tipo assim, então era o cara lá atrás. Aí, cara, vários pastores começaram a estar em contato comigo, várias pessoas, tipo assim, sérias, e me perguntavam: ai, Matheus, desculpa interromper você, desculpa te incomodar com áudio mais de um Vergonha, hein, minuto. Ai, Matheus? deu 1 minuto e 10 segundos. Desculpa Cara, eu atrapalhar ficava. o seu sono. Exatamente, Quem eu esse fiquei com jovem pensa vergonha. que é? Eu fiquei com vergonha, porque eu nem lembrava desse status. Mas continua, Sara. Desculpa, gente, desculpa pelo meu vacilo. Tá, você já mudou teu Aí- status? Não. Já, agora é um versículo, padrão. Bom, Amém. graças a Deus, se libertou. Como mais Isso aí. crente. Aí, tipo assim, eu entrei no grupo da Amazônia. Foi tudo muito rápido. Entrei no grupo da Amazônia já. Aí já mandaram mensagem que ia ter reunião. E graças a Deus a reunião na casa do Matheus, que é aqui do lado da minha. Aí eu apareci lá. E a única pessoa que eu conhecia era o Pedro e o João. Aí E nem eu me cheguei. conhecia, isso é verdade, ela não me conhecia. É, eu não conhecia. Eu conhecia o Matheus, mas só de vista, assim, a gente não conversava e tudo mais. Aí cheguei lá, eu falei, oi, Matheus, tudo bem? Tinha que levar comida ainda, meu Deus, eu tava porque toda teve sem graça. lanche. Isso aí, né? Crente tem que ter comunhão. Aí cheguei, teve a reunião e tudo mais. Um prato foi só de vista mesmo, porque a gente falou sobre a Amazônia, fazendo pergunta, e eu, né, tentando entrar. Mas aí depois, na hora da comunhão, na hora da comida, né, do pão, do partir do pão, é que a gente começou a conversar. E aí veio aquele, né, o Gabriel falando, você é a Sara do Instagram e tudo mais. Aí comecei a ter contato com o Matheus, conversar, com o Pedro, com o João, com as outras meninas que estavam também, a Gabi, irmã do Gabriel, todo mundo que ia pra Amazônia. É engraçado, porque quem olha pra você e o Matheus, parece que vocês se conhecem, tipo, desde criança, que vocês Cara, estudaram eu ia juntos. falar isso. Sim. Ah, que lindo. É, a nossa amizade é tão linda, Não, foi tão na fortificada que a verdade- gente ficou até parecido. Na verdade, a nossa Ah. galera é uma galera muito bem receptiva. A gente não tem Isso é tempo verdade. ruim. Então parece que a gente já se conhece há anos. Eu tenho Sim. muito orgulho da minha Somos uma galera. grande Ai, família. Que coisa linda. isso é verdade. Oh. Cara, e o engraçado disso tudo é porque o Davi, ele foi pra Amazônia, mas ele não foi nessa reunião, né, Davi? Você não tava nessa Não. primeira reunião. Eu fui na última, E nessa- só. Eu até falei pro Exatamente. Matheus, eu falei, gente, Eu nem sabia que o Davi ia pra Amazônia. A primeira vez que eu vi ele foi quando a gente foi pra Teresópolis. eu falei pro então, Matheus, gente, cadê o a gente amigo vai da, chegar lá. da Vitória que não veio pra essa reunião? Cara, Era e só amigo da Vitória. E era sempre assim, aparecia um compromisso, tipo, muito importante que era inevitável. Tipo, não dava pra não ir. Foi sempre no mesmo dia que tinha reunião da Amazônia. Eu tava pensando, pô, não é possível, cara. Mas aí na última deu pra ir. Eu já tava pensando assim, pô, eles devem estar pensando que eu sou um tratante. É, Cara, e o pior é que eu nem pensei isso. Eu tava tão avoado com as coisas, com a equipe, que eu realmente, eu nem pensei que você, tipo, não ia. Eu realmente levei, tipo assim, tá ocupado. Pra você ver como eu sou bom. Tô zoando. Se redimir, né, da restaurante. Exatamente. é. E isso é muito engraçado. Aí depois, cara, na correria da Amazônia, que o Senhor falou assim, agora é hora de missão urbana. Cara, Deus, ele é incrível, porque ele só faz na hora que ele quer, no tempo dele, e o tempo é sempre certo. Aí, de repente, veio a oportunidade de a gente servir em Jardim Gramacho, que foi só em junho. Tá ligado que a gente fez março a live pra Amazônia, abril a primeira reunião. Maio não teve nada, e eu na expectativa, meu Deus. E em junho veio a oportunidade de fazer a primeira missão urbana com o ID Jovem. E nessa oportunidade foi aí sim que eu me organizei, que eu criei uma qual é o nome daquilo? Um formulário para as pessoas se inscreverem, aluguei uma van, todo o procedimento que hoje já é comum pra gente, eu tava aprendendo ainda e trazendo vários jovens. E foi uma experiência nova, porque nesse dia foram um papo de 15 jovens trabalhar com a gente junto na Casa Amarela em Gramacho pra tá trabalhando lá e ajudando eles. Aí a Sara foi, o Gabriel foi, o Davi ainda não tinha ido. Pra você ver como que o Davi, ele tá junto com a gente hoje, mas como que demorou pra ele conseguir tá com a gente. Só porque eu falei, né, que tipo, era compromisso que não dava pra deixar de ir. Nesse dia de Jardim Gramacho, uma semana antes, a minha mãe marcou a festa da minha irmã
no mesmo Eu dia. lembro. Eu tava até inscrito já, eu ia com vocês. Você me falou, eu acho que foi literalmente isso, uma semana antes você falou assim, cara, não vou poder ir, eu trouxe alguém no seu lugar, eu mudei. Aí você me falou, aniversário da minha irmã, eu falei, putz, irmã tem que ir, né? Se fosse, tipo assim, prima, É a prima até engraçado que vai. eu lembro que essa missão pra Jardim Gramacho, eu fiquei desesperada. Porque Cara, foi quando você falou pra eu ajudar com as crianças. E, tipo assim, foi a primeira vez que eu fiz isso na minha vida. sério? Na verdade, eu já ajudava com as crianças na igreja, logicamente, né? Participava do ministério infantil e tudo mais. Mas, em questão de missão, foi a primeira vez que eu fiz. Então, eu tava super empolgada. Fiz uma organização direitinha de várias brincadeiras que eu já sabia. De vários jogos e músicas. Jardim Gramacho, a gente se dividiu em equipe, né? Aí uma equipe foi visitar o lixão mesmo e uma outra equipe ficou com as crianças, né? Que foi no caso você, Sara. Você ficou Isso. com as crianças, a Aí eu gente saiu. lembro. E eu lembro que, tipo assim, o pessoal virava. Tipo, pessoas que eu nem tinha visto nunca na vida, nem conhecia direito. Aí as pessoas viravam pra mim, e aí, Sara, o que a gente vai fazer? Que brincadeira a gente faz? Aí eu, tipo, lá, super coordenando, como se eu já tivesse feito aquilo antes. Ó, gente, vamos fazer tal brincadeira, vamos fazer isso, aquilo. Cara, nossa, foi muito de Deus mesmo. E o legal é que e a gente tem esse costume, né, do próprio de jovem, e eu faço isso com a galera. Eu tenho por mim que todo jovem tem que estar preparado pro campo, tem que estar preparado para pregar o evangelho, estar preparado para o que o Senhor mandar ele fazer. Isso é algo básico da nossa vida com Cristo. Porque se Cristo falar assim, vai lá e faz isso, eu não tenho que ficar tipo, deixa eu aprender primeiro, ou então, não, se ele mandou fazer, é porque ele sabe que eu posso, consigo, sou capaz, porque ele me capacitou, eu vou lá e faço. E, tipo, no nível normal da vida, né? Então, por exemplo, quando você tá numa missão, eu sempre falo pro jovem assim, cara, hoje é você que vai pregar. No secretário foi muito isso, hoje é você que vai pregar, hoje você vai falar com as crianças, hoje é você, e sempre assim, no dia. Eu não preparava a pessoa antes, eu falava assim, você vai fazer isso agora, você vai fazer isso amanhã, depois da manhã você, não. Era sempre no dia de surpresa. Então, com o de jovem, mesmo não conhecendo a galera, eu fiz isso também. Então eu peguei a Sara e falei assim, Sara, parabéns, você vai trabalhar com as crianças aqui, enquanto eu vou levar a galera para o evangelismo. Aí então a gente sempre dividiu em dois. Não sei se vocês falaram isso, eu A gente caí. falou, a gente se dividiu em equipe. Foi. Aí, por exemplo, a minha primeira equipe a gente foi pro evangelismo. A gente foi lá pro lixão, a gente começou a visitar algumas casas, a gente começou Eu a orar até, pelas inclusive, pessoas. fui com vocês da primeira equipe, que foi de manhã. Mas eu Isso. deixei as meninas com brincadeiras e tal, pra elas fazerem com as crianças. Aí de Falei com tarde elas o que a elas gente foi com as podiam crianças, fazer. foi. Isso. Sim. Isso. E, cara, foi uma experiência muito boa. Pra primeira experiência do ID Jovem em missão urbana, foi muito bom. Foi cansativo, foi desafiador, mas foi muito bom. Foi de Deus. A gente almoçou com as crianças. Foi benção. Foi. Orou pelo Jardim Gramacho, orou pelas famílias de lá, conheceu Casa Amarela, apoiou aquele trabalho. Foi de Deus, foi muito bom. Voltamos cansativos, mas E eu voltamos acho que até renovados. muita gente dessa missão se fixou ao ID Jovem, né? A partir daí. Por A exemplo. gente começou a ganhar forma, né? A galera começou a vir, Exatamente. começou a participar. E Jardim Gramacho foi Isso. um pontapé inicial pra essas pessoas. Estão com a gente até hoje. Exatamente. Por exemplo, Yasmin, Marina, são pessoas que estavam com a gente desde sempre. A galera aqui, algumas nem tanto. O Guilherme, cara, tá com a gente desde o sertão. O Guilherme é o nosso pupilo, Verdade. entendeu? Ele tá sempre com O a gente. nosso xodó. Então, o nosso xodó é o Verdade. profeta mirim do de jovem. É isso. É o isso profeta que eu falo, Tim. acabou. É o profeta Tim, desculpa. É Tim. Aí, Matheus, logo em seguida de Jardim Gramacho veio o quê? Na ordem Veio cronológica. Então. Teresópolis. É, Santo. Logo depois, Jardim Gramacho é uma coisa interessante. Antes de Teresópolis, aconteceu algo no meio do caminho. A gente já tava mais unido. A galera da Amazônia tava já unida também. Tava eu, Bia, Gabriel e Pedro no boletim pós-culto ADEP. De repente, a gente lança assim, caramba, é tão legal, né? A gente vai conversando assim. E eu gosto tanto de um podcast. Que legal seria se a gente tivesse o próprio podcast, não o nosso. Aí eu olhei pra ela e falei assim, Eu nossa, é tava legal. também. Você tava também? Eu não lembro, sério? Matheus, Nossa, eu esqueci. acho. Não, rapidinho. Eu acho que a gente foi gravar um vídeo institucional sobre o ID Jovem lá no Engenhão. Logo em Isso, seguida a gente nossa, foi no Burger você lembrou. King comer. Foi isso mesmo. Eu acho que o assunto do podcast é que eu fiquei falando muitos podcasts, você também tava falando. Eu falei que eu também tava Isso. querendo gravar podcast pra falando assuntos comuns, que eu achava Foi. que eu sentia falta de assuntos comuns pra cristão. Aí você foi e Isso. falou sobre a gente gravar um podcast sobre missões com o ID Jovem. E olha que interessante, a gente foi gravar um vídeo institucional, eu lembrei agora. Por quê? Porque a gente queria mostrar quem é o ID Jovem. Tipo assim, quem fosse... Um informativo, porque o nosso intuito, isso. Que o nosso intuito não é criar alguma coisa nova, mas é apoiar trabalhos que existam. Então a gente criou um vídeo institucional falando sobre isso, quem nós somos, qual é o nosso objetivo, Isso aí. o que o Senhor deu pra gente, qual a visão.
E depois do pós-gravação, a gente foi comer Burger King, sempre o Burger King, padrão da gente. A gente agora tá. Patrocina a gente, Mas Burger é King. isso. Burger King, se você está ouvindo esse podcast, por favor, patrocina. Patrocina a gente. Gente, todo final de rolê do ID Jovem é Burger King. Não Ai, tem verdade. jeito. A gente tenta fugir, mas não tem como. Ai. Mas, mas aí, num papo desse, a gente falou assim, beleza, vamos fazer. O que precisa pra fazer? Cara, eu sou Microfone. muito meio que metódico. E eu falei, caramba, o que a gente precisa? Eu fico isso na cabeça. Eu não tinha cabeça. Preciso de microfone, preciso de computador de mesa. Meu irmão, eu sei que menos de um mês depois, tava lá o Idcast Foi sendo muito lançado. rápido. Foi muito rápido. Acho que no mesmo dia, o Matheus já fez um grupo lá, botou Foi, todo mundo que teve a ideia. Aí já começou a falar, vamos ver tema, vamos fazer não sei o quê. Exato. Assunto. Cara, Nossa, foi muito rápido. Pra chegar onde a gente chegou aqui agora, conseguindo fazer um de home office, conseguindo fazer um de casa, é muito trabalho. Pra você entender que nem tem. Verdade. A gente nem tem um ano de podcast. Pra você entender, olha a linha do tempo, eu vou ler aqui. Em 26/6, a gente foi pra Jardim de Gramacho. Em 19/7, menos de um mês, a gente lançou o podcast. Em Jardim de Gramacho, não tinha nem ideia do que era podcast, não tinha nem ideia de Sim. podcast. Eu nem ouvia Sério? podcast. Hoje eu tô fazendo podcast, tá entendendo? Cara, é muito legal isso. E criou o Idcast. E o legal, porque o Idcast foi tipo assim, é algo novo. A gente não queria só um podcast de estudo, um podcast bíblico, que a gente vai ter também, é projeto pro futuro, mas a gente queria algo missionário, algo que a gente pudesse compartilhar sobre missão, sobre incendiar o coração dos jovens, incendiar o coração de outras pessoas, compartilhar testemunhos, chamar missionários, e é por isso que é o Idcast, é o podcast da Associação Missionária ID, é missionário, e tudo que a gente fala é sobre missão, tanto que nosso primeiro Idcast foi o tema ID Jovem. Tava eu, Gabriel, Bia, Sara e Pedro. Bia é uma pessoa sensacional que a gente conheceu também. Jardim Gramacho, foi pra gente com a Amazônia e ela tá com a gente até agora. E ela é incrível. Comunicativa. Verdade. Te amamos. Beijo, Bia. Te amo. Bia. Aí, sequência. Ou vai terminar de falar E do podcast? logo depois do Idcast, não, o Idcast é Idcast, a gente tá vivendo Idcast, estamos vivendo, galera. Idcast, vocês estão assistindo Idcast, estão ouvindo o Idcast. Aí, E em sequência, nós fomos para Fonte Santa. E, cara, olha que incrível. Aí sim, gente, graças a Deus, eu conheci o Davi pessoalmente. é verdade. Depois de muita batalha, muita luta. Mas a gente vai chegar lá. Porque, cara, é interessante. Ô, Davi, você tava na reunião que foi na DEP? Foi essa a reunião que você foi? Não. A Não, reunião, a reunião primeira que vez foi que eu foi fui da na Amazônia. DEP foi a da Amazônia. Foi Foi depois pra, de foi pra gente fazer as coisas pra Amazônia. Ah, pra preparar. é verdade. Produção. É porque a gente teve uma reunião na DEP também pra Amazônia com a Isabel. Sim. E nessa reunião, eu conheci o pastor Cristiano. Olha como Deus faz. A Isabel sabia que eu já tava começando de jovem, sabia que eu tinha jovens comigo, sabia que eu ia pro Cuide de Jovem pra Amazônia. E lembrou, o pastor Cristiano falou, pastor Cristiano, esse aqui é o Matheus. O Matheus tem trabalho com jovens. Matheus, esse aqui é o pastor Cristiano. Ele tem trabalho em Teresópolis com a galera de lá que precisa de ajuda. E na hora eu falei assim, nossa, pastor, vamos conversar? Ele, vamos. E a gente conversou. Aí, orando, o Senhor abriu a porta para que a gente pudesse trabalhar em Teresópolis. E até hoje, eu me arrisco a dizer com propriedade, foi um dos melhores trabalhos do ID Jovem de todos os tempos de Missão Urbana. Foi uma, cara, com toda a sabedoria, eu falo isso, foi o mais organizado. Foi o mais, tipo assim, sabe, acolhedor, porque o pastor Cristiano, ele é uma bênção. E o trabalho de lá Verdade. é todo automatizado. A gente só chegou pra apoiar o que ele já fazia. Sim. Não que os outros, gente, me entenda, não que os outros sejam desorganizados. Mas o dele parece que fluiu mais, parece que a gente tinha uma intimidade, uma comunhão. E foi incrível. Tanto que a gente foi 2 finais de semana seguidos. Eu levei 2 equipes, eu levei 30 jovens no total. Isso que eu ia falar. A procura foi tão grande, a demanda, porque muitos jovens começaram a se inscrever e eles queriam muito ir. Muitos. Então a gente fez 2 dias, né, em Teresópolis. Foi 2 finais de semana seguidos? Foi seguidos. Foi. Pra mim foi pauleira, eu fui nos 2. Tinha que ir nos 2, né? Não tem Eu como. também fui no nos segundo. 2. E o pior é que eu pedi pra sair nos 2, que ela foi no primeiro, e depois pedi pra ir no segundo também, que abriu vaga. Foi Aí, muito Davi, bom. você Gostei porque- muito. A experiência do primeiro foi muito boa. Cara, foi E muito eu bom. pensei, foi cara, muito eu bom. quero viver isso de novo, talvez numa outra coisa. Tanto que na primeira vez eu fiquei com as crianças, né? E aí na segunda vez, quem foi com as crianças foi o Gabriel e eu fiquei com as mulheres, que era uma coisa totalmente diferente do meu Sim. âmbito, né? Se eu não me E engano, aí eu foi coloquei uma outra você e a experiência muito boa. Mariana com você, não foi? Não, a Mariana foi eu ficou e a no primeiro. Bia. E a Mariana Bia. ficou na primeira vez. Isso. Mariana Benção. No dia que eu tava. Mariana é benção. Foi demais, cara, Teresópolis. E como o Matheus sempre fala, a gente precisa estar preparado pra tudo, né? Teresópolis eu fiquei com as Com crianças. certeza. Tem uns vídeos meus lá com as crianças pulando igual um maluco. Ah, é muito bom, cara. O cego Bartimeu, meu Isso Deus. eu nem tinha conhecido o Gabriel ainda. Exatamente. Na primeira É semana ele foi na verdade, porque segunda. vocês foram em dias diferentes, é É. verdade. Eu fui no segundo. Cara, o Davi foi resistente, gente. Mas daí quando Deus pegou o Davi, pegou. Entendeu? Até agora ele tá meio resistente. Agora vai.
Mas, ô Davi, conta então pra gente como é que foi a tua primeira experiência. Então, porque, por Porque exemplo, foi lá foi em, Teresópolis. foi. porque lá em Teresópolis eu sabia que era você, mas não te conhecia. E eu já cheguei lá te mandando fazer várias coisas assim pra entrar nos grupos. Eu queria saber qual foi a sua reação, qual foi o seu sentimento com isso. Então, foi, cara, bem diferente pra mim. Aquela sensação que eu tive pré-Cristolândia, de tipo, caramba, eu conhecer o pessoal, fazer missão aí, como é que vai ser? Expectativa, né? E aí eu fui e tal, cheguei lá na ADEP, tava tendo, que a gente ia pra ADEP primeiro, pra depois a gente Que a van pegou a saía van de de lá. lá, e foi pra lá. Aí eu cheguei na ADEP, já tava tendo culto e tal, aí fiquei esperando lá o pessoal, aí a gente entrou na van, tá, começou a conversar, aí tipo, cara, a primeira coisa que eu senti, assim, foi o acolhimento do pessoal do ID, que é um diferencial muito grande, assim, pra Vou mim, chorar, cara. Faz isso não. Vou chorar. mas é verdade, cara. Ai, Eu me senti muito acolhido, assim, e eu não sou tão, assim, de falar muito, né, não chego a ser tímido também, mas, tipo, eu não sou de falar muito, e eu me senti à vontade, sabe, com as pessoas ali, pela primeira vez a Sara, pô, super simpática comigo também, o Pedro, cara, foi muito bom, assim, pra mim. Aí quando O chegou lá, Gabriel meio nojento, mas Eu nem normal. tava no o dia, Gabriel não Ele Gabriel. tava. tava. Não, Para de mas me deixa eu humilhar no fazer podcast. deixa eu fazer uma observação, Davi, porque uma coisa que eu vou falar a verdade agora, uma coisa que marcou muito foi essa sua fala pra mim. Eu acho que você falou isso pra mim, não foi nem na hora, foi um tempo depois, eu acho que foi até o final do ano, foi numa das missões, ou uns encontros nossos, você falou assim, não, porque realmente eu me senti acolhido no ID Jovem. E isso me marcou muito, porque, cara, eu já vivi em muito grupo jovem, eu já participei de muito grupo, de muita igreja, de vários jovens assim, e pra mim sempre foi uma dificuldade estar com a galera, me sentir parte da galera. Era sempre muito panelinha. Então eu, quando tô à frente, eu fico preocupado da galera estar em casa, de se sentir em casa, não porque eu quero que forçar uma comunhão, mas que se sinta em casa por estar servindo juntos, porque pra mim é isso, eu só vou ter comunhão com uma pessoa se eu servir com ela, se eu viver a Cristo com ela. E Sim, quando o Davi falou isso pra mim, cara, foi tipo assim, no meu coração direto, eu falei, Deus, muito obrigado por isso, porque eu vejo que não é eu, porque eu não tenho controle sobre os jovens que estão comigo, eu não tenho controle da galera que tá comigo, mas o Espírito do Senhor tá sobre a gente de tal maneira que a gente, quando se junta, é uma alegria, uma comunhão, é uma amizade que, sim. cara, e isso me deixou muito alegre. Eu acho Pode que é muito continuar, Davi, desculpa. propósito, né? Sim, eu falo isso o tempo todo porque a gente tem pouco tempo de amizade. E Sim. mesmo assim, eu tenho a Parece sensação de que ser a gente se anos. conhece há anos. Exatamente. Exatamente. E com todo mundo que tá no ID, sabe? Agora a gente tá bem maior, mas mesmo assim não deixou. Isso não deixou morrer, sabe? Não morreu. E isso é muito bom. Sim, a gente também não se fechou, né? Tipo, entre a gente. Todo mundo que entra, eu acredito que continua Sim. esse acolhimento. Também. A gente sempre procura deixar o pessoal para perto, não ficar em panelinha. Mas continuando lá, aí eu cheguei, né? E na minha cabeça, tipo, eu não tinha muito bem formatizado assim como seria. Tipo, eu não sabia muito bem como é que ia funcionar e tal. Pô, vai ter gente. Porque foi trabalho numa praça, né? Então eu fiquei pensando, pô, vai ter gente lá que eu vou ter que chegar e puxar papo, conversar e tal. A gente vai visitar a casa, como é que vai ser? Aí chegou lá, tipo, só tinha mulher, né? Basicamente, e um monte de criança. E, tipo, não tinha nenhum homem lá pra eu puxar uma conversa e tal, evangelizar. E aí o Matheus, tipo, me direcionou para ficar com as crianças. E eu, tipo, nunca fui muito de ficar pulando, dançando assim, sabe? muito Nem bom, né? parecia. Eu Só que a lembro que eu partir tava com as desse Muito, crianças e o dia, Davi, tipo, super dançando. E eu, meu Deus, tipo, que. tipo, nunca fiz isso, sabe? E foi a partir desse dia. Hoje até, né, tipo, não tem mais barreira nenhuma quanto a isso. Pô, na Amazônia, a gente Foi vai chegar muito lá, mas ele natural. pregou para as crianças na Amazônia. Vai Tá chegar lá. vendo? Foi mesmo. Então, mas foi, tipo, a partir desse dia, assim, que, tipo, destravou mesmo e não teve, assim, uma explicação, eu só comecei, foi natural. E aí, Isso, cara, a primeira experiência com o ID foi basicamente isso. E aí, no segundo dia que eu vi o pessoal do ID, que foi naquela reunião, já parecia que a gente tinha amizade de longa data. cara, isso é muito bom, né? Aí, tipo, cara, aquele dia foi muito bom. E isso, cara, é uma coisa que eu tenho por mim. Porque comunhão entre a gente, amizade, só acontece servindo a Cristo. Não adianta forçar. Cara, se a gente não servisse junto, a gente tivesse na mesma igreja, sei lá, e forçasse uma amizade, não sairia tão bem quanto tá saindo agora. sim. Fato, fato. Já falei que a gente é uma família. Verdade. Exatamente. Ai, que lindo. E é legal isso que você falou, Davi, porque o Gabriel
fala a mesma coisa e pensa a mesma coisa. Porque, por exemplo, ele falou que ele aprendeu a trabalhar com criança no sertão. No sertão eu botei pra falar com criança, botei pra trabalhar, todo mundo trabalha com criança. E ele falou que nunca tinha tido experiência. E lá ele destravou. Pra você ver que a gente tem essa certa dificuldade de ir em outros ministérios, sendo que o Senhor capacita a gente pra alcançar todo mundo. Sim. Entendeu? Não necessariamente meu ministério é o infantil, mas eu consigo trabalhar lá. Porque o evangelho é o mesmo. A pregação que eu faço pra criança é de um jeito, mas é a mesma palavra que eu dou produto, que Sim. só muda o método. Inclusive, deixar um parênteses pra falar que eu admiro muito o Matheus como líder por conta disso. Gente. Sério. Não, Glória a aproveita que a gente Deus. tá falando bem. Meu Deus. Porque, tipo, isso é muito bom, sabe? O Matheus, todas as pessoas que a gente vai, ele nunca fala assim, aonde você quer ficar? De vez em quando. Mas quando ele fala assim, ó, você vai ficar em tal lugar, mesmo que você não goste. Cara, você descobre uma experiência muito boa e real a partir disso. Sim. Tipo, que nem na Amazônia. Ah, você vai ficar na área médica. Cara, tem pavor de área médica, meu Deus. Mas eu fui lá, dei uma olhada, vi como é que era, ajudei as pessoas, mesmo que eu não ficasse em contato. Mas isso é uma experiência que marca a gente. E parabéns, Matheus, por isso. Ótimo líder. Muito obrigado. Que ele cresça. Amém, Muito- Jesus. Amém. Mas isso é uma coisa muito legal, porque eu vivi isso. Eu faço isso porque eu vivi. Eu vou até testemunhar agora e dar honra quem tem honra, né? Porque quando eu era mais novo, eu participei de um grupo chamado Entre Jovens. Eu vou falar aqui o líder do Thiago, e ele era um homem de Deus. E eu fui pro sertão com eles. E no sertão, eu percebi isso, tá tudo acontecendo, no segundo dia já de viagem, de missão, mas tinha tudo muito organizado. As mulheres tinham o trabalho com as mulheres, as crianças tinham trabalho com as crianças, e o médico, a cabeleireiro, o dentista, tinha trabalho deles. Mas não tinha trabalho com homem. Não tinha trabalho com homem. Os homens ficavam zanzando, não, né? Ficava, como que é? Orbitando entre esses projetos, entre essas áreas, sempre trabalhando um pouquinho em cada. Ninguém ficava parado. Mas não tinha trabalho com homem. E eu tinha o quê? 16, 17 anos na época. Eu me incomodei. O Espírito falou assim, cara, e aí? Aí eu falei, bom, eu vou falar com o Thiago. Eu falei, Thiago, eu percebi aqui, com todo respeito, me perdoa, mas eu percebi aqui que não tem trabalho com homem. E eu queria saber se a gente consegue fazer alguma coisa, se você pode chamar alguém pra fazer isso. Ele olhou pra mim e falou assim, vai lá você e faz então. Eu falei, tá maluco, Thiago? Eu tenho, tipo, 17 anos. Sabe, quem sou eu pra falar com homem? Eu não tenho namorado, eu não sou casado, não tenho filho, não sou pai, sabe? O que que... Ele falou, não, se Deus falou com você, você vai fazer. E depois disso, aí a história vai embora e eu fui usado, eu falei, depois os homens da equipe me ajudaram também, foi de Deus. Mas isso destravou em mim uma coisa que eu falei assim, meu Deus, se eu... E o Thiago até me ajudou, me deu versículos bíblicos, me deu uma base pra fazer isso também. Mas tipo, se eu, no meio do nada, aleatoriamente, ele falou assim, se Deus falou contigo, você vai fazer? Eu falei, cara, é assim, acabou, vai ser sempre pra sempre. Entendeu? Então por isso que toda missão que eu vou, eu faço com a galera, cara, hoje é você. E entendam, às vezes eu falo assim, mas muitas vezes, não, ao contrário, né? Muitas vezes é o Espírito Santo, todas as vezes na Ave Maria, o Espírito Santo fala, é você, é você. Algumas vezes que sim, tipo assim, vai você, tudo mais. Mas sempre é um direcionamento do Espírito. Nunca é tipo assim, quem vai agora? Toda vez é assim, porque não tem como eu falar pra pessoa, vai, se o Espírito Santo também não falou com ela, não falou comigo. A mesma coisa aconteceu comigo com o Thiago. O Espírito Santo incomodou meu coração e eu fui falar com o líder. Ele falou assim, já que o Senhor falou contigo, vai lá e faz. Eu deixo você fazer, eu te dou essa liberdade. E confiou em mim. E isso é muito legal, isso destravou na minha vida uma coisa que até hoje eu vivo isso. Sabe, isso é muito bom, só queria esse parênteses pra explicar o porquê disso, né? E é a melhor coisa, né? Que acaba esticando a gente. Com certeza. A gente sai muito bom. da nossa zona de conforto e a gente precisa atuar em todas as áreas. É a primeira vez que sai, a segunda já fica bem mais fácil, porque você já viu que, peraí, ele pode realmente me usar. Exatamente, você viu uma experiência nova, não tem como. Aí, Matheus, dando sequência, depois de Teresópolis, foi o quê? Aí veio a grande viagem da Amazônia. Cara, a Amazônia foi incrível. E Amazônia. Não, mas de verdade, porque, cara, foi uma experiência nova. Por exemplo, o sertão, eu já conhecia a galera de lá, eu já tinha ido pra lá. Eu sabia onde a gente ia ficar. Na Amazônia, a gente ficou no barco, eu não sabia como ia ser. Eu já tinha ido na Amazônia em outras viagens missionárias, mas, sabe, era algo muito novo. Então, assim como era novo pra mim, era novo pra equipe que eu tava levando. E dessa vez eu levei uma equipe de quase 20 pessoas. No sertão eram 9. Olha a diferença, de 9 pessoas pra 15, pra 20. É muita gente. Mas foi uma benção. Foi uma Foi. benção. Quer saber mais? Assiste o idcast da Amazônia, parte 1, Tem, 2 e 3. Tem idcast Exatamente. da Amazônia. Tem as publicações lá no Instagram da Amazônia. Tem muito conteúdo tem da tudo. Amazônia. Foi muito, muito, muito bom. Eu, particularmente, Muito impactante. eu falo pro Matheus, né? Sertão, Deus me colocou com as crianças, aí eu fui esticado. Uma parada que eu nunca imaginei fazer. Aí na Amazônia foi com os adolescentes, que eu fiquei, uau. Porque a gente conseguiu ver muitos frutos, né, através da vida dos adolescentes na Amazônia. Muitos. Então eu começo a ver que realmente existem etapas
E Deus vai fazendo nessas etapas. Então eu aprendi demais na Amazônia. Uma coisa também que eu queria falar era do nosso pré-Amazônia, que a gente teve um dia, né, que foi até a primeira vez que eu encontrei com o Davi, que a gente começou a fazer a organização da Amazônia, que a gente começou a Foi muito dividir bom esse dia. o material que a gente conseguiu arrecadar, né, e também a gente começou a fazer tudo que a gente iria usar com as crianças na Amazônia. A gente ficou simplesmente quase 24 horas na igreja trabalhando. Cara, Botando esse roupa dia. em mala, medindo. Gente, que sufoco! O que era Cara, pra foi gente bom. fazer em 3 dias, a gente teve que fazer tudo em um dia. Foi mesmo. A gente chegou tipo 10 da manhã, teve o nosso treinamento de 10 não, palavra, acho que a de gente ficou mais evangelismo. 9 horas da manhã. Cara, a gente ficou até umas 11 horas Não, da acho que foi noite, quase cara. meia-noite na igreja. Quase Não, meia. Marina, eu tenho que dar a honra à Marina. Marina, você é incrível, porque ela sentou ali e ela ficou fazendo aquele palitinho, daqueles peixinhos, o dia inteiro. Gente, eu Ela tava e a mãe atacado. dela, ela não parava. Eu e Gabriel já de saco cheio, zanzando Gente, eu por não aí, aguentava mais. Ó, falando. Foi muito engraçado no final ainda. Junta todo mundo aí pra tirar uma foto, a gente sentado em cima da mala assim, ó, todo mundo com aquela cara de tacho, ninguém aguentava mais. Gente, Ai, existia, Deus. tipo assim, uns 10 departamentos, cada um tava fazendo uma parada da Amazônia. Seja lá trabalho com a criança, não sei, tinha várias coisas. Eu ficava migrando de coisa em coisa, a cada 40 minutos eu saía, eu não aguentava ficar só numa posição. A Marina conseguiu ficar o dia inteiro na mesma posição, fazendo o mesmo trabalho, eu não conseguia. Eu tava Ela é atacada incrível. aquele dia, não aguentava mais ficar ali, eu tava doido pra ir embora e nada acabava. A gente fez E o quantas, legal é que a gente fez quantas coisas? Tipo, eram 200, era 300. 300 de cada. né? Gente, era peixe. Era muita coisa. Eu lembro que eu Era cortei um coração, monte de melancia. coração. Aham. É, Não, e Deus proveu tudo, né? Tipo, a gente lá morrendo de fome, meu Deus, e agora o que a gente Ganhamos vai comer? pizza. Aí daqui a pouco duas irmãzinhas da igreja, não, a gente vai pagar pizza pra vocês. Ai, Cara, Deus Teve é Deus é bom. café, maravilhoso. lembra? Veio o irmãozinho lá da igreja, Foi. 3 garrafinhas de café pra gente ficar bebendo o dia todo. Não, e no meio da tarde também, Deus usou a Gabi pra ir comprar Kit Kat pra gente. Ai, Deus. Então, Aí, É. esse pré-Amazônia, assim, foi bem desafiador, mas a gente estreitou muitos laços já ali. E depois, na própria viagem mesmo, né? A gente acaba só concluindo a história que nós somos uma grande família e a gente começa a trabalhar muito junto um com o outro. A impressão que a gente tem que Não, realmente e a gente se conhece há muito tempo. naquela situação de missão, não tinha como a gente não se conhecer, todo mundo suado, todo mundo cansado, o dia todo acordando 5 horas da manhã, fazendo um monte de coisa, indo dormir meia-noite. Verdade. Saudades, Amazônia. O pior é que eu vou falar dois assuntos primeiro. O primeiro assunto que é engraçado é porque o pré-Amazônia foi tão bom pra gente que a gente já chegou na Amazônia como uma grande família. Aí a gente só viu o Davi 2 vezes na vida. Uma vez na Teresópolis e outra vez nessa reunião. Chegou na Amazônia como se a gente se conhecesse há anos. Tipo assim, meu irmão, eu fui na tua festa de casamento, fui teu padrinho, sendo que nem casou ainda, entendeu? Era esse nível. Entendeu? Era esse nível de amizade que a gente tinha, mas beleza. E o segundo ponto que eu queria externar, na verdade, né, a minha Indignação. decepção, minha tristeza, foi que como eu tava meio à frente da Amazônia, eu sempre tinha que fazer tudo e ficar muito cansado no final, e eu dormia mais cedo. Mas a galera ficava de resenha a noite inteira e eu não participei de nenhuma. Você tá entendendo como isso dói meu coração? Gente. Que todo dia eu tinha que acordar cedo, fazer todo mundo trabalhar, fazer tudo organizado, e no final eu dormia cedo porque eu tava cansado e todo mundo fazia resenha. Eu ia dormir tarde Sem da condições. noite. Não, e era só papos assim, né, teológicos, Muita uma coisa coisa. mais A gente acaba bíblia. estreitando a amizade. E como não tinha internet, né, galera? Ninguém ficava no celular, não tinha ninguém no celular, a gente tava no meio do nada. Sim. Isso é verdade. Então era só papo entre a gente. Mas uma coisa legal também é o Natan. O Natan, ele não conhecia a gente também. E quando ele chegou, ele já parecia que a gente era padrinho dele também, sabe? De tão bom que a gente... Cara, ele é incrível. O Natan é um missionário que tá com a Inclusive gente no aqui, ó, ID. usando a camisa do Natan. Eu aprendi Exatamente. muito com o Natan. Cara, ele é maravilhoso. O que ele fez com adolescente... Porque, por exemplo, Sim. eu não tinha... Eu já trabalhei com adolescente, mas eu não tinha tanta propriedade assim. E o Natan foi enviado de Deus pra trabalhar Foi com adolescente na Amazônia. Ele sabia muito. E ele comandou essa área. Ele me ajudou muito nessa área. Porque eu deixei ele lá e falei assim, cara, é contigo. Ele me passou um material antes, eu li um material perfeito sobre Salomão, falando com os jovens sobre futuro, perspectiva de vida, sobre visão. É. Cara, O sensacional. Não, e deu muito certo, né? O Natan montou um estudo, né? Estudo com quebra-gelo. Acho que de 3 assuntos, né, Davi, pra gente. Aí eu e o Davi, a gente foi o que mais trabalhou com os adolescentes. Cara, foi muito bom. A Amazônia pra mim foi realmente uma parada de Deus me esticando mesmo. Porque, por exemplo, tinha a área da saúde.
Eu quis trabalhar um dia com a área da saúde, uma parada que eu nunca iria trabalhar na minha vida real. E lá eu tive essa oportunidade de experimentar esse trabalho na área da saúde, para mim foi incrível. Eu gostei muito e é sempre um aprendizado. Foi o que eu falei, eu acho que na Amazônia todo mundo fez um pouco de tudo. Eu, pelo menos, me senti assim. Cada dia eu fazia uma coisa diferente. E é uma experiência muito boa você testar os seus próprios limites. Sim, com certeza. Eu tô rindo porque no primeiro dia da Amazônia, a gente ficou no barco durante 1 dia e meio ou 1 dia pra chegar até o local que a gente ficou no primeiro dia, que eu não lembro qual era o local, não era Terra Preta, qual era o nome? Nova Esperança. Não era Nova Esperança. Nova Esperança era a tribo que a gente chegou. Primeiro dia, todo mundo ansioso pra descer do barco, pra fazer, pra falar, pra acontecer, papapá. Só que eu precisava de 2 pessoas pra ficar no barco pra descarregar as malas e abrir as malas. Isso. Eu olhei assim e falei, Deus, fala comigo agora, porque eu preciso escolher 2 pessoas. Eu olhei pro João, meu irmão, olhei pra sala e falei, gente, os 2 vão ficar no barco agora de manhã, tá? Vocês têm noção do quanto eu fiquei desapontada primeiro dia da gente na Amazônia, numa tribo indígena de verdade. Matheus vira pra mim e fala, Sara, você vai ficar no barco. Eu não acredito. Ela olhou pra mim e falou, amém, Deus, sabe? Aí eu fui lá e fiquei. Exatamente, eu falei, amém, né? tá Deus quer me pronta. usar aqui, então amém. Ai, é muito bom. Amém. E foi muito bom, porque nessa viagem eu pude ver muito crescimento de muita gente, principalmente o Davi e do Gabriel, com os adolescentes, com o Natan. Foi algo incrível, eles estavam... Cara, o começo o Davi tava meio nervoso, mas não chegou no final da viagem, a gente tava falando tudo praticamente com os adolescentes, comandando quase sozinho, foi muito legal. Quer falar, Davi, sobre essa experiência? Então, eu cheguei lá, né? Tipo, detalhe, só tinha visto eles 2 dias antes. Aí, acho que foi aquela reunião que a gente fez com o Natan, foi no primeiro dia, né? Foi. Tipo, Sim. antes de começar o trabalho. Aí o Matheus falou, você vai dar a palavra pros adolescentes amanhã, tá, Davi? Aí eu falei, tá, né? Só Amém. que, assim, foi uma experiência bem diferente pra mim, né? Porque, tipo, são pessoas ali totalmente diferentes de nós, adolescentes ali que eu nunca tinha visto. E eu fiquei nervoso, tipo, na primeira vez assim, mas fluiu, né? Deu tudo certo. E aí eu tive que pregar mais uma vez também. E aí eu pude ver que, tipo, em, sei lá, 4 dias, o quanto eu evoluí, sabe? Naquele trabalho ali com os adolescentes. E quem teve uma parte muito importante nisso foi o Natan. Cara, porque só de ver ele fazendo, eu aprendi muita coisa. Sim. Que eu tenho até hoje pra mim e que eu vou levar pra minha vida toda. Exatamente. A dinâmica, a pegada dele de trabalho é muito boa. O bom é que Deus trabalha muito com Ele propósitos, se né? dedica muito. Sim. Por exemplo, eu conheci o Natan, ver o amor dele por adolescente, né, porque ele trabalha com adolescente, me fez entender também os adolescentes da minha igreja e olhar para eles com outro olhar, graças ao Natan. Então eu vejo tipo, que Deus realmente une muito propósitos e nada é em vão. Sempre Deus sempre quer ensinar algo pra gente. A gente que precisa estar com o olhar aberto para perceber o que ele tá querendo falar e te mostrar. Eu aprendi muito com o Natan essa questão dos adolescentes, de como trabalhar com eles, de como amar eles, e de saber que eles têm uma importância dentro da igreja e eles precisam ser vistos com um olhar de amor, eles precisam de ajuda, de cuidado, e era uma coisa que, ao meu olhar, passava muito batido. Isso é muito importante. Aí, depois de toda a experiência da Amazônia, a gente voltou pro Rio, com o coração pegando fogo de novo. A Amazônia foi em agosto. E a gente tinha uma viagem já marcada em outubro pra Jordânia. Tem que fazer a conta eu não sei mês de qual. Mas a gente ia em outubro pra Jordânia. Então, a gente tinha muita expectativa de fazer alguma coisa em novembro. Novembro 9, não é isso? Não. Janeiro, Não, a gente foi pra... setembro. É isso que eu ia falar, setembro. Isso. A gente foi pra Amazônia, agosto, setembro, ia ter uma outra parada. Isso, a gente tinha muita expectativa de fazer alguma coisa em setembro. Só que o senhor não abriu porta nenhuma e a gente não fez. Foi um momento, tipo assim, de descanso. Entre pós-Amazônia e pré-Jordânia. Não é descanso, mas de, tipo, sabe assim? Você calma, se prepara. E em outubro, agosto, setembro, outubro... Isso, outubro é Jordânia. A gente foi pra Jordânia. Mas pra Jordânia só foi eu e o Gabriel, o Pedro e o João. O ID Jovem também apresentado pela gente, mas o ID, a Jordânia foi mais do ID geral, global. Mas aí, se quiser saber mais da Jordânia, experiência, a gente falou tudo no podcast também da Jordânia Desafios, onde a Sara e a Bia falando com a gente. Então, pra gente não se alongar muito aqui, a gente vai pular a Jordânia, porque foi uma bênção, mas ouçam no outro podcast. Gente, ouçam mesmo, porque tem muita coisa engraçada.
Verdade. Gabriel quase foi preso. Gabriel sendo procurado. Vale a pena, gente. Isso foi muito bom. Bota aqui embaixo, tá, Matheus? Na Eu vou descrição do botar o link vídeo. aqui embaixo. Pode deixar, botar assim, eu não sei fazer cardzinho, mas talvez eu tenha cardzinho aqui que eu não sei fazer ainda, mas eu vou fazer. Voltando da Jordânia, a gente já voltou no gás, porque na Jordânia Deus abriu uma porta pro ID Jovem atuar aqui no Brasil, enquanto nós estávamos na Sim. Jordânia. Então nisso eu impedi e coloquei na liderança dessa atuação a Sara e o Davi, para irem até a tribo indígena Mata Verde em Maricá, para que eles pudessem levar o ID Jovem mesmo enquanto eu não estivesse aqui. Porque eu pensei, eu não vou estar aqui, mas o trabalho não para. E por isso que eu confio nos dois, eu acho os dois preparados e falei, vá. Por isso que é importante sempre ter também gente sendo preparada por você, que é líder no caso, para que assim que você não possa, não deixar que o trabalho pare porque você não tem disponibilidade. Sempre tem alguém com você que seja seu braço direito, que seja pessoas de confiança, para que você possa estar enviando mesmo quando você não possa. Faça Isso é muito discípulos. importante. Exatamente, porque eles foram. E o trabalho aconteceu. Enquanto eu estava na Jordânia, o ID Jovem no Brasil acontecia e o Senhor abençoou. Então conta pra gente aí. Olá, Sara, vou falar. Pode falar, começa você, depois eu vou. Então, a gente abriu essa oportunidade, né? Fiquei muito lisonjeado, assim. Eu vou estar liderando ali junto com a Sara, de jovem, primeira vez e tal. E graças a Deus, cara, deu tudo certo. Algumas coisas não aconteceram da maneira que a gente pensou que ia acontecer, né? Mas eu tenho uma experiência para contar assim, que simplifica isso, como tipo, a gente pensa que vai acontecer uma coisa e acontece outra, mas no final tudo dá certo porque é Deus que faz o direcionamento. Eu tinha que conduzir o momento da palavra lá, né? E seria uma palavra para os adultos e tal. Eu preparei uma palavra, uma pequena palavra, né, para dar lá para os adultos, no culto que ia ter. E aí, começou o culto e tal, começou o planejamento lá, acontecer as coisas. E a missionária de lá, a Raquel, ela me chamou, né? Falou, Davi, vem cá, é sua hora de pregar e tal. E aí eu fui lá. Só que a hora que ela me chamou, não tava só os adultos, tava, tipo, ela não tinha separado ainda adulto e criança, então tava as crianças lá, tava todo mundo junto. Eu falei, meu Deus, e agora, como é que vai ser? A minha palavra é só para adulto e tal. Será que as crianças vão ficar de boa? Será que não vai ficar cansativo? E a Sara pode até confirmar isso. Mesmo a palavra que eu dei mesmo que a palavra que eu dei foi para os adultos, cara, nenhuma criança deu nenhum pio durante, tipo, 15 minutos de pregação. Tipo, Foi nenhuma criança, incrível. tipo, surreal. Então, tipo assim, era para as crianças estarem lá e ouvirem também, porque não era nada muito complicado. Então, as crianças conseguiam entender também a palavra que eu dei. Então, tipo, essa experiência foi muito surreal, assim, para mim, porque eu fiquei até meio com medo, né, antes de começar a falar e tal. Eu falei, cara, como é que vai ser? Vai começar a criança a gritar e vai ficar confusão, ninguém vai conseguir prestar atenção em nada e vai ser ruim, mas aí no final aconteceu isso. Muito bom. Fala aí, Sara. Foi muito legal, foi muito legal. Eu acho que, tipo assim, eu até falei com o Davi depois, era necessário que as crianças escutassem o que ele tinha pra falar. Porque ele tava falando de Abraão e Isaac, né? Isso aí. Aí, acabou que a palavra ia ser focada em Abraão, pros pais e tudo mais. Mas ele também falou sobre Isaac e acabou sendo voltado também pras crianças. Cara, sei lá, foi maravilhoso. As crianças prestaram atenção de um jeito que era necessário elas ouvirem. E, nossa, a experiência na Mata Verde foi muito bonita. Eu me senti bonita, ó. A experiência em Mata Verde bonita foi muito bonita. Exatamente. Eu me senti na Amazônia de novo, tava me sentindo, nossa, muito feliz. Cheguei lá, o pessoal muito parecido, sabe, receptivo. A gente tinha feito uns saquinhos de doce para as crianças antes. Sim. E, nossa, foi muito bom. Foi tão bom que depois que vocês voltaram, a gente foi de novo, né? Exatamente. Então a gente da Jordânia, eles foram lá. E eu fiquei muito feliz em saber que tudo aconteceu bem. Saber que o Davi e a Sara conseguiram fazer com excelência o trabalho que a gente deixou aqui. Porque, cara, o ID Jovem, ele tá crescendo. E não vai ser sempre tipo Matheus. Vai ter momentos que eu vou falar assim, vou enviar pessoas, as pessoas vão. É normal. Isso acontece. Entendeu? Não é porque o trabalho E é engraçado, meu que isso acontece. quando eu tava lá, eu ficava pensando em tudo que o Matheus já tinha me falado, né? Aí eu ficava pensando, ó, não deixa ninguém parado, vamos conversar com os outros. Aí eu chegava pros outros e falava assim, gente, vamos conversar com os outros lá e tal. Aí depois eu falava, ó, bota as pessoas pra trabalharem. O Matheus na minha cabeça, bota as pessoas pra trabalharem. Eu chegava, gente, vamos fazer tal coisa e tal.
É assim mesmo. E, cara, foi bênção, porque quando eu voltei, lá da Jordânia mesmo, preocupado, eu falei, meu Deus, e agora que aconteceu tudo certo, de boa. Foi incrível e o Senhor abençoou muito. Lá na Jordânia a gente ficou rapidinho. Lá na Jordânia a gente ficou doido pra querer ver foto, ver vídeo. Então, Exatamente. lá tinha muitas horas na frente, né, do Brasil. A gente acabou de fazer o trabalho da gente lá e lá já era noite, quase madrugada, e vocês estavam acabando a tarde ainda. Então a gente estava na expectativa para poder ouvir de vocês se tinha dado tudo certo, ver foto, ver vídeo, de como que foi tudo, a gente queria saber tudo, né? Aí vocês foram, mandaram as fotos, os vídeos, a gente fez as publicações de lá mesmo da Jordânia, e daí a gente viu que realmente podia confiar que o trabalho iria fluir. Foi bênção demais. Exatamente, porque o trabalho não é nosso, é do Senhor. Sim. E isso é uma coisa que eu pedi desde cedo também. Se eu não me dispor, o trabalho vai acontecer, porque o Senhor vai escolher outro. Então, é sempre entender que, tipo assim, o trabalho é do reino. Eu tô aqui sendo disponível pro Senhor, o Senhor me usa. Mas se eu estiver disponível, ele vai usar outro. Então é melhor eu escolher, falar assim, vai você no meu lugar, vai também. E preparar as pessoas para que sejam usadas. Para que eu possa participar da honra que é servir com aquela pessoa no reino. Isso é legal. Sim. E voltando da Jordânia, o trabalho não para. Olha que interessante. Cara, Deus é muito assim, isso é muito legal. É muito legal. A gente voltou da Jordânia, não tinha nada planejado pra missão urbana. E a última missão urbana, se vocês voltarem aqui no podcast, vão ver que foi Fonte Santa, foi em julho. A gente já tava agora em novembro. E o pessoal que ficou no Brasil, porque a gente foi pra Amazônia e depois foi pra Jordânia. Então o pessoal que não participou com a gente da viagem missionária tava ansioso pra missão urbana. E agora, Matheus? Eu não fui nas viagens, eu quero missão urbana. Cadê? E eu falei assim, gente, Deus não falou nada. Deus não falou nada. Deus não falou nada. E eu orando, Deus não falou nada. E o Gabriel falando, ora direito. Matheus, vamos querer fazer um propósito de oração? Vamos jejuar? Vamos jejuar? Cadê o jejum? É engraçado. Mas o engraçado é que Deus, ele acontece. Ele simplesmente faz e acontece, e a gente vai e amém, e abre a porta. Que aí, a gente já conhecia o Jonas. O Jonas é um parceiro nosso que a gente conheceu na DEP. E ele tem um trabalho de evangelismo nas favelas aqui no Brasil, tanto Pedro Sapo quanto Fé da Galinha. Daqui da Zona Norte. Projeto sobre Jesus. Isso, na Zona Norte. Aí, de repente, eu senti no coração de falar com o Jonas. Caramba, eu vou estar com ele, porque ele já é meu amigo, já conheço ele, o trabalho dele é sério e precisa de apoio. Tanto que no dia que a gente foi, ia ameaçar chover e foi pouca gente. E o ID foi em peso. Então, foi até. Exatamente, foi até de Deus a gente ir, porque se a gente não fosse, ia ter muito menos gente do que o que geralmente tem. E a gente atuou com ele. E logo depois disso, o Senhor também abriu a porta pra gente voltar pra Mata Verde Bonita, que é onde a Sara e o Davi foram sem a gente. E eu pude ir na Mata Verde Bonita. E eu vou te falar que foi um dos encerramentos mais legais de ano na vida. Porque foi tipo que o encerramento do ID Jovem, tipo assim, sabe? É a nossa última missão urbana. E além disso também, o ID Jovem cresceu, porque de lá pra cá, muita gente conheceu o ID Jovem. Matheus, então, fala que agora a gente fechou um ônibus para poder ir. Rapidinho, só para o pessoal entender. Novembro a gente participou do projeto sobre Jesus na Favela da Galinha. A gente fez um trabalho de porta em porta, fazendo evangelismo, né, orando pelas pessoas, e no final tem a entrega de cesta básica. A gente orou pelas pessoas, a gente fez um culto no meio da Favela da Galinha. Novembro. Isso. Dezembro, a gente fez o encerramento, né, das ações, última viagem do atuação do ano, a última do ID, e foi com um ônibus, né, porque a gente teve muita procura. A gente levou, o ID Jovem levou 25 pessoas, mais uma galera que também ia do Rio, que fechou um ônibus de 40 pessoas. Então vocês entenderam que a gente começou com 9 pessoas em janeiro, aí começou com 15 pessoas em Fonte Santa, Teresópolis, em Gramacho, e terminamos o ano com 25 indo pra Fonte... Eita, muito nome. Mata Verde Bonita. Mata Verde Bonita. E, inclusive teve lista de espera, né? Sim. Teve lista de espera. E tipo, e as pessoas vão se agregando. E são pessoas que realmente... Eu sempre tenho preocupação de pegar gente pé no saco, desculpa o termo, que não faz nada, que já fui muito na missão, e tem gente que vai só pra ficar tomando café, pra tirar fotinho e falar que fez alguma coisa. Mas graças a Deus, nenhum jovem que é assim. E mesmo que seja, como a Sara falou, eu falo, vamos querer? Vamos trabalhar? Vem cá, vamos falar? Já eu não veio, deixo ninguém ficar parado. Então, isso é muito bom, porque esse encerramento, gente, foi de Deus. Foi mesmo. O dia não tava nem... Foi de Deus porque, tipo assim, a gente às vezes se perde muito em querer fazer, e não em presenciar do que o Senhor tá fazendo. Às vezes a gente acha que é o nosso braço, a nossa força que faz alguma coisa. E se esquece que quem realiza a obra é o Espírito Santo, não é a gente. Então chegou no dia, tinha pouco índio, porque eles estavam num torneio de futebol. E tinha muito jovem. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com o jovem? Eu comecei, galera, vambora. Vai, faz aí mesa de café, faz mesa de vão almoço, pai. Comecei a botar o jovem pra trabalhar. Trabalho bastante. Falei, ufa, agora sim, o jovem tá trabalhando, então, pô, o trabalho tá sendo bênção. Mas aí, meu irmão, nada disso valeu a pena se não fosse o culto final. Porque, meu Deus, que culto.
Porque ali a gente entendeu, cara, não é você que faz a obra, sou eu. E mesmo que os jovens ficassem um dia inteiro sentados, conversando com a gente sem fazer nada, chegasse no culto, eu ia descer ali, como desceu, ia ser benção, porque o trabalho sou eu que faço, diz o Senhor, não é a gente. Sim. E, meu irmão, o culto final foi uma benção. Porque foi um momento onde a gente pôde estar louvando com os indígenas, tendo testemunho da cacique que se converteu. Que foi benção Os jovens demais. puderam. Poxa, os jovens puderam ver o fruto da missionária de lá, porque a missionária trabalha lá há um tempo. E a gente pôde ver como o Senhor abençoou ela, como ela está colhendo os frutos que ela mesma estava trabalhando, como a gente foi feliz em participar do que o Senhor tem feito lá. E tudo isso num culto. Pra você ver que o nosso trabalho braçal não se compara ao que o Senhor, o que foi o mover de Deus naquele lugar. Verdade. Fala aí, gente, eu tô falando muito. Não, foi exatamente isso. Eu acho que a gente fechou muito bem. E esse culto, cara, foi muito, muito surreal. Porque a gente conseguiu ver o trabalho da missionária sendo feito muito bem, a ponto da cacique ali da tribo testemunhar toda a mudança de vida, tudo que Deus tem feito na vida dela. E foi a partir de um posicionamento da missionária, né? Que tá lá atuando com eles. E a gente conseguiu, fazer parte disso tudo. Pra gente foi muito especial. Foi benção. E como fala a Bíblia, né? Pelo fruto conhecereis a árvore. E, meu irmão, que árvore abençoada, porque o fruto foi uma benção também. Verdade. Eu ia falar isso agora. A gente que voltou lá, né? Que foi da outra vez e voltou. Nossa, tipo assim, era uma atmosfera que não dá pra entender, sabe? Algumas pessoas eu já tinha visto antes. Eu lembro que eu juntei doação de maquiagem pra levar pra algumas moças que eu tinha conversado lá. Que elas falavam que não se sentiam tão bonitas como mulheres e tal. E eu lembro quando eu fui entregar maquiagem pra elas. E aí, uma moça em específico que tinha falado comigo falou assim: Nossa, você voltou, você lembrou, você trouxe a maquiagem pra mim. E ela ficou muito feliz, eu tirei foto com ela e tal. E, cara, aquilo ganhou meu dia, sabe? Não precisava ter mais ninguém ali. Se ela tivesse e eu entregasse a maquiagem pra ela, eu tava feliz. E, nossa, é um sentimento inexplicável, sabe? Você pregar o reino de Deus dessa forma, numa forma mais íntima. E foi incrível. E, gente, isso foi o nosso ano. Foi o encerramento digno. E, cara, Deus é muito bom com a gente. E lembrando, tudo que a gente falou aqui, tudo isso, essa quase 2 horas de podcast que a gente tá compartilhando com vocês, gente, a gente viveu isso em um ano. A gente não tem nem um ano de idade. O ID Jovem nem nasceu direito, entendeu? Foi benção demais. Tem nem um ano. E a gente tá aqui. E não é porque é a gente, não é porque é o ID Jovem. De novo, gente, eu não tô aqui pra falar da nossa bandeira de jovem. É falando o seguinte: nós nos dispomos. Nós estávamos disponíveis pra Deus. Falou assim: eis-me aqui. E Deus falou assim: beleza, eu vou te usar. E essa é a diferença. Você vê o Davi. Falou, nem conhecia eles. Eu fui lá e fui. Mesmo com a porta na cara, mesmo o Matheus me ignorando, eu fui lá e vivi. O Gabriel, mesmo não conhecendo ninguém, ele foi pro sertão. A Sara, mesmo querendo recusar, ela falou assim: não, eu vou. E todos nós hoje estamos aqui vivendo o que Deus quer pra nossa vida. Sim. Isso, gente, a gente precisa dar o primeiro passo, né? E Deus realmente faz o restante. E ele fez muita coisa. Eu sempre falo que agora que tá chegando no final do ano, né? Eu falei, cara, parece que eu vivi 2 anos ou 3 anos em um ano só. Porque a gente viveu coisas intensas, né? Deus é muito bom. E quando a gente fala isso, não é pra engrandecer a gente, né? Falar, olha como é que eu sou bom, olha como eu me coloco disponível pra Deus. Mas é pra, de repente, incentivar você, que tá vendo, que tá ouvindo a gente. Que pensa, até porque esse é o propósito do ID. Poxa, eu já passei por isso. Esse é o propósito do ID, é dar um empurrãozinho que precisa, né? Para os jovens poderem ir, não terem medo disso. Exatamente. Gente, a gente aqui não é melhor que vocês. A gente aqui, nenhum de nós aqui é melhor que vocês pra alguma coisa. Pelo contrário, a gente é muito igual a vocês. Todos nós temos faculdade, trabalho, temos nossas obrigações, nós temos nossas preocupações. Mas nada disso impede a gente de servir a Cristo. Eu, por exemplo, desde cedo fazia missão. Hoje eu sou formado na faculdade, eu tenho trabalho. Nada disso me impediu de servir a Cristo e de estar onde eu tô hoje. Então é isso que eu falo pra vocês. Nosso testemunho aqui não é tipo assim, eu sou melhor, eu vivo melhor, eu sou melhor porque eu dei o primeiro passo. Pelo contrário, o primeiro passo foi difícil. O primeiro passo foi incerto. Mas quando a gente dá, o Senhor fala assim, foi a melhor coisa que você fez, porque você confiou em mim. E é isso que ele fala pra gente. Eu realmente... Uma coisa que eu sempre falo, desculpa, gente, interrompi. Pode falar. Uma coisa que eu sempre falo é que é sofrido, às vezes tem que ter sacrifício, às vezes vai dar medo, mas tudo que a gente dedica pra Deus é eterno. Você não vai dedicar sua energia, seu tempo. Ai, nossa, eu tô dedicando tanto, tô perdendo tempo. Você não tá perdendo, sabe? Isso você tá edificando o reino. Tá semeando no reino. Exatamente, você tá gastando tua energia, o teu tempo, gastando não, com o que é de Deus, o que é eterno, o que vai durar pra sempre. Sim. E isso é gratificante.
Eu sei que eu tô Exatamente. terminando realmente o meu ano muito feliz. Ganhei mais que uma família, ganhei irmãos. Que isso. Atuei no campo missionário. Comecei a desenvolver coisas que eu nunca pensei. Realmente eu nunca quis. Eu nunca almejei. Deus mudou totalmente os planos que eu tinha pra mim mesmo. E assim, eu não me arrependo de nada, faria tudo outra vez. Sem sombra de dúvidas. Deus é Eu muito também. bom. E, gente, a gente vai terminar por aqui, deixando pra vocês essa retrospectiva de 2021, com o coração pegando fogo, crendo que 2022 tem muito Em mais. nome de Jesus. Isso porque a gente nem contou como é que a Papucaia surgiu, que é a nossa primeira missão em 2022. Em 2022. E isso fica pro próximo podcast, que a gente vai contar sobre Papucaia. Talvez um podcast pós-Papucaia, a gente fale sobre como surgiu. Pra você entender que quando a gente fala que Deus abre a porta quando ele quer, é literalmente isso. Você não espera, ele só abriu a porta. A gente não planeja, a gente planeja Você só depois que entra ele na fala, porta. vai. Exatamente. A gente planeja depois que ele confirma, antes a gente só espera. Então, Sim. gente, é isso que a gente ia falar pra vocês. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. E que Deus te abençoe. E que essas palavras que a gente falou aqui, e que tudo isso que a gente testemunhou pra você possa adentrar seu coração. Que o Espírito Santo possa falar com você e te incendiar assim como incendiou a gente. O nosso propósito é esse. Para que você possa vir com a gente, ou então ir também, mesmo sem ser com a gente, e realizar o que o Senhor quer pra sua vida. E realizar o ID que o Senhor quer pra sua vida, para que você possa alcançar pessoas e viver o Evangelho assim como a gente vive hoje. Sim. Então que essa retrospectiva possa servir de incentivo a você. E a gente espera que ano que vem a gente possa voltar com mais coisas e fazer mais retrospectivas, de tal modo que a gente faça retrospectivas por semestre, de tanta coisa que o Senhor fez na nossa vida. Amém. Olha, que isso, Verdade. tô até arrepiado. Aleluia. Ai, gente. E é Então isso, é isso. hein, galera. Alguma palavra final, gente? Você quer falar alguma coisa? Não. Até 2022 com muitas histórias. Isso aí. Então, galera, E não tenha medo de fazer o chamado de Deus pra sua vida. Sim. exatamente. Participe Gente, com a gente. Deus abençoe. Venham com a gente. Se liguem no Instagram do ID. Se liguem também no Instagram dos eventos que a gente vai ter, nas viagens missionárias, missões urbanas. Venham com a gente. Conheça a gente. Gente, a gente gosta de vocês sem nem conhecer vocês. Podem falar com a gente, não tenha medo. Clara, vem com a gente, Clara. E Clara, vamos ver. Ela vai ver esse podcast. Ai, gente, tá bom. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Beijo em vocês aí. E tamo junto. Até a próxima, galera. Tchau. Tchau.